Estamos de volta e no programa de hoje estamos fazendo uma coluna de educação de filhos, assim, de 2 blocos, porque nós estamos discutindo essa entidade, o livro, e a importância do livro, principalmente na vida das crianças e dos adolescentes, que é o objetivo dessa coluna, desse momento do programa. Bom, então a gente estava falando, o Marcos estava dizendo da qualidade do conteúdo, né, do material que é publicado aí para as crianças. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, já que você também é autor de livros, né? Queria que você falasse um pouquinho de todo esse processo, porque aqui eu estou vendo livros de todas as formas. Nós temos livros para crianças menores, não é? Uhum. Mas nós temos livros também com mais conteúdo, menos... Né? Meus filhos... Ô, gente, eu acho que eu não eduquei direito meus filhos, não pode. Eles recebem o livro na escola e falam assim, eles abrem um livro, deixa eu ver. Mãe do céu, não tem figura. Olha o tanto que eu tenho que ler. Eu não eduquei direito, não, que vergonha. Não, talvez não seja isso, né, Angélica? Porque tem um pouco essa experiência, como a Júlia falou, dessas novas gerações, que eles têm um acesso, não é, a outras formas de texto, né? E no nosso caso, de uma sociedade muito visual, não é? Então, a imagem, ela tem muita importância. E muito rápido, especialmente, né? Você tem informação muito rápida. Exatamente. Especialmente na literatura infantil. Não é? As imagens, elas têm um papel muito importante, as ilustrações. Então, você perguntou sobre a produção de livros. Então, a gente tem, na literatura infantil, a gente tem vários formatos de livros, né? Vários materiais utilizados, tecnologias de produção de capa, tecnologia de papel, tecnologias hoje de produção de imagens, seja a produção digital de imagens, seja a produção das ilustrações feitas... Até livros 3D, agora tem livros 3D, as capas muito bem elaboradas, com materiais bem específicos, enfim. Nós temos uma produção enorme de livros, né, de diferentes tipos de livros, né, cujo apelo para essas gerações tem muito a ver com o visual, né? Então, tem tido um investimento muito grande nisso, né? Eu estive recentemente, né, na Feira Internacional de Livros Infantis e Juvenis em Bolonha, na Itália, e a gente, essa coisa importante, né? As bibliotecas estavam na feira, ao mesmo tempo que você tinha de todo mundo lá várias opções de produção de livro, né? Então você tinha editoras de todos os lugares do mundo e a valorização muito importante, né, do livro impresso, né, com essas imagens e com essa tentativa de fazer a integração da convergência das linguagens, né? Então, isso quando você fala assim, as crianças elas pegam mas tem muito texto. Por outro lado, você tem uma linha da literatura que vende muito, que são os livros de fantasia, e são livros muito grossos, né? Então, a questão da imagem, do visual é importante, mas o texto, né, direcionado para determinar, isso também é importante. Aí eu penso que uma das coisas que interfere negativamente no hábito da leitura para as crianças é o fato da escola indicar um determinado livro. A escola faz isso. É preciso ler esse livro e vai fazer prova sobre o livro. Assim como o vestibular, até alguns anos atrás, indicava determinadas obras de autores clássicos da literatura brasileira. Eu penso que o livro é uma escolha. Eu acho também. O livro é assim, você, por exemplo, eu tive agora... Vai na biblioteca e escolhe o que você quer. E você vai numa livraria... O que é a coisa mais gostosa, né? Eu tive agora em São Paulo, num congresso, onde havia uma feira de livros. O bom é você folhear, e aí é alguma coisa que te atrai, você não sabe nem... Por exemplo, às vezes é o autor, eu sou muito assim, eu sigo os meus autores, eu digo isso, eu os persigo, né? Então, você acha um livro que é de um autor que você gosta, você compra. Agora, quando a escola diz, você tem que ler esse livro... Eu acho que isso mata completamente o desejo de ler da criança. A não fazer a criança se interessar. A escola poderia dizer assim, ó, você tem 4 ou 5 livros, escolhe um para ler. Eu acho que aí é importante destacar, porque eu concordo também com você, quando há uma imposição de leitura. Mas a escola e a família, né, são duas importantes instituições de formação de leitores e de mediação da leitura. Então, a escola ela tem um papel importante. Nesse sentido que eu acho que essa experiência que a escola promove também de estimular a criança a ir
na biblioteca e fazer sua própria escolha, porque eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que esse estímulo que a escola faz, de fazer com que as crianças vão à biblioteca, e também escolas que fazem feiras de literatura na escola, é um outro momento importante, que as crianças vão, ciranda literária, que as crianças vão e fazem as suas escolhas. E os pais, eu acho que a família tem um papel importante, não só no sentido de fazer um certo equilíbrio entre o acesso da criança aos meios digitais, mas também estimular as crianças, né, levando as crianças em livrarias, não é? Lendo junto com as crianças os livros que vêm da escola, levando as crianças a eventos literários, a contação de história e tal, que é uma forma também de você mediar a leitura, formar leitores e estabelecer um equilíbrio, não é? Então, como que a gente consegue estabelecer um limite para que as crianças possam ter acesso a esses múltiplos estímulos para a leitura literária, que ela vai além dos livros? Eu acho que uma criança, ela aprende a ler literatura, né? Pelo exemplo, se ela vê que na família existe as pessoas lendo, né, o tipo de livro, por exemplo, eu tenho netos, eu vejo que os meus netos, eles têm hábito de leitura, porque eles me veem lendo, porque lá em casa sempre há esse hábito. Qual e a os idade pais deles? também. Eu tenho, por exemplo, uma neta que ela é engraçadíssima, a Elisa, ela tem 12 anos, vai fazer 13. Aí a escola levou para uma feira de livro em São Paulo, não tem uma feira nacional de livro em São Paulo? Tem a Bienal de São Paulo. A Bienal. A escola levou para lá. Aí a mãe deu R$30. Ela chegou para mim e disse, vó, não posso ir para a feira com R$30. Eu falei, não, a avó vai dar mais dinheiro para você. Aí eu dei mais um dinheiro e o pai deu mais um. Aí quando ela voltou, ela disse, vó, comprei 12 livros. Eu falei, como você comprou 12 livros com tão pouco dinheiro? Ela disse, não, vó, primeiro tinha uma moça que estava lá sozinha. Ninguém estava comprando o livro dela. Aí eu cheguei perto e eu ver, achei interessante, comprei o livro dela. Olha, negociou. Depois ela adora os Beatles, por incrível que pareça. Com 12 anos ela é fã dos Beatles. Então ela comprou História do Paul McCartney. São livros que com certeza ela vai ler. Vai ler. Exatamente. Porque é o interesse isso que dela. eu digo, a escolha dela. Essa experiência da leitura na família, né, leva a ver as preferências que os pais têm. Então, por exemplo, bom, lá na minha casa eu tenho lá Machado de Assis e tal, e tem outras interpretações, releituras, por exemplo, o Alienista do Machado de Assis. Os meus filhos tiveram acesso ao Alienista de Machado de Assis por meio da Casa Verde, O Mistério da Casa Verde, do Maurício Sclia, Moacir Sclia, né? Quer dizer, quem não passou pelo Mistério? Exatamente. Quem não passou? Ou pelas adaptações, né? Seja na TV, seja no cinema, dos livros. Outra coisa que a gente tem visto, né? que eu pelo menos tenho visto até com essa era da tecnologia, as redes sociais também, é a força que os escritores de adolescentes estão tendo. Tem uns escritores que são quase que blogueiros. São né? blogueiros. Que você disse aquela questão, eu lembrei disso quando você disse, eu sigo, né? Eu persigo meus autores. Tem autores, eu acho que Paula Pimenta, tem uns autores aí de adolescente que são especialistas em fazer livro para adolescente, conta aquela história de namoro, de problemas, conflitos de adolescente, que são até, como é que fala assim, como é que fala? Ídolos. E são fenômenos. Por exemplo, quando teve a primeira Bienal do Livro de Minas Gerais, a Paula Pimenta teve lá, que é um fenômeno do ponto de vista de venda, né? Dessa literatura, né, que hoje é chamada de literatura cor-de-rosa, né, porque para adolescentes, especialmente para meninas, é uma literatura feita por mulheres e direcionadas para um público bem específico, mas que tem uma venda muito grande. Então, assim, você tem hoje grandes, na verdade, multidões de meninas que seguem a Paula Pimenta, embora ela não seja blogueira, mas você tem... Mas tem um comportamento de blogueira, que eu estou dizendo assim, de digital influencer. Exatamente, porque aí você tem nessa linha dessa literatura, né, algumas blogueiras, por exemplo, como a
Thalita Rebouças, né? E várias linhas de publicações. E aí é a questão que a gente estava falando também anteriormente em termos de qualidade. Eu acho que nesse universo aí você tem muita coisa. Não estou nem dizendo que o texto da Thalita Rebouças, da Paula Pimenta sejam textos ruins. Mas você tem outros blogueiros que entraram no campo da literatura por serem blogueiros, né? Bom, nós temos que... Gente, a conversa estava boa, mas olha, já acabou. Não é? Dá vontade Já de a gente acabou? conversar mais. Já. Tem muito assunto. Mas eu queria falar um pouquinho desses livros aqui. São todos da sua editora, MRN, todos da minha, né? Exatamente. Todos eles. E aqui tem para várias idades, é isso? Tem, para várias idades. Cadê né? o Tocinho que estava aqui? Esse eu já estou assim, apaixonada com esse livro, esse aqui foi para Bolonha, na Fiquei Itália. encantada com ele. As Viagens do Balão Sonhador. Tem um marcador aí dentro, que esse livro aí é o segundo da série Pintando o Texto, que é o diálogo da literatura infantil com as artes plásticas, Lindo. né? Olha, isso é muito legal também, que né? a gente... Isso então, isso é bem legal, né? O primeiro livro dessa série é O Menino dos Pés Coloridos, também tem um marcador aí. O Menino dos Pés Coloridos. Olha, tem um cada marcador livro bem deve legal. ficar babando aqui, né? Olha aqui, gente, marcador. Você falou tanto de marcador. Exatamente, porque... eu adoro marcador. Exatamente. Então, depois eu vou te dar uns marcadores. Nossa, e tal. E olha a riqueza também, né? Aquilo que você falou da... Eu acho assim, uma questão... plásticas. isso tem bom gosto. Porque você precisa cultivar bom gosto. Exatamente. Você não acha, não? Eu acho desde cedo. Também. Por isso né? que... O Reino Perdido do Mandacaru Vermelho é infantil também? É adolescente. juvenil, é mais né? para criança a partir de 12 anos e tal. É um livro bem Sensacional, bacana. gente, é tanto livro bacana. Ó, deixa eu ver outro aqui. Vou-me embora, vou agora. Vou pro jogo de Angola. Capoeira em cordel para criança? É um livro do Olegário Alfredo, que é mestre de capoeira e cordelista, né? Esse não é seu, esse foi da editora, da editora, né? O Olegário Alfredo, ele é da Academia Brasileira de Cordel e tem um trabalho muito legal. Beleza. Sensacional. As Aventuras de Quito, o Dragão... E as Piripiri Vermelhas. Piripiri é pimenta vermelha em banto, que é um dialeto... Esse também é meu. É um dialeto africano. Sensacional, gente. Dá para divertir, dá para a gente ficar aqui horas falando sobre isso. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Você que veio lá da minha terrinha, me leva embora de volta. Daqui a pouco a gente volta, né? Exatamente. Para Belo Horizonte. Muito obrigada, Marcos, pela sua... Eu que agradeço a oportunidade. Pela sua presença. Volte mais vezes, viu? Será um prazer. Adoro. Querida, obrigada também. Obrigada a você. Volte mais vezes também para a gente discutir, porque aqui educação de filhos, né? O que não falta é assunto. Sim, sem dúvida. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Agradecemos. Obrigada. Eu só queria deixar o telefone de contato da editora antes da gente terminar. Podemos? Podemos. É 31 99762 7108. Ok, porque havendo aí interesse nos livros, né? É só entrar ou em algum contato. livro também para ser editado, vamos lá, né? Claro, pode entrar em contato conosco. Tá, então na tela para vocês. E agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.